Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos voltar aos nossos trabalhos. Hoje nós vamos começar um novo período literário chamado realismo e ele vem acompanhado de um outro período chamado naturalismo. Eu estou na página 81, capítulo 2 do livro. Confiram comigo. Pessoal, vamos lá. Para começar, esses dois períodos literários são distintos e caminham juntos. Então, hoje nós vamos trabalhar a contextualização histórica deles, as influências filosóficas nas quais fizeram parte dessa contextualização. E esses períodos literários, eles surgiram na Europa no final do século XIX. Então, foi um período de grande mudança, pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Industrial, que nós já vimos, e ele surgiu como uma obra que causou muito espanto na sociedade na época, chamada Madame Bovary. E nós vamos trabalhar um pouquinho dessa obra hoje, só para vocês terem uma noção de quão importante ela é devido à sua mudança. Nós estamos saindo de um período literário que era o romantismo, muito heroísmo, muito sentimentalismo, tudo muito perfeito. E agora, cansados de tamanha perfeição, os autores vão buscar essa nova forma de produção, essa nova forma de escrita. O próprio nome já nos vai remeter muito sobre esse período, realismo. Então agora eles procuravam, sim, mostrar a realidade, que nem tudo é perfeito, os amores são sofridos, os casamentos não são idealizados, a convivência, a sociedade, ela não é perfeita. O que nós vamos precisar ter em mente a todo momento é que nós acabamos de surgir uma nova classe social chamada burguesia. E agora essa burguesia ela vai ser criticada. Ela vai ser apontada agora no realismo. Vamos à contextualização histórica, então, desses períodos literários. Outro ponto importante, antes de eu começar, é o principal autor aqui no Brasil vai ser Machado de Assis, ou seja, o maior ícone da literatura brasileira que nós temos, e ele vai fazer uma crítica à sociedade, na qual nós vamos estudar muito, e eu gostaria que vocês lembrassem que tanto o realismo quanto o naturalismo são períodos muito cobrados. Então, nós estamos estudando uma época muito importante, muito presente em vestibulares e no Enem, tá? Então, tirem as suas dúvidas. Essa aula não é muito longa. Após esse momento, nós vamos para uma videoconferência para nós conversarmos um pouquinho mais sobre o realismo, sobre o naturalismo e sobre Madame Bovary. Vamos lá. Contexto histórico. Então, uma época extremamente de mudanças. A ciência impõe-se como única explicação para todos os problemas da humanidade. Então, nada de sentimento agora. Tudo vai ser estudado através da ciência. E essa ciência vai ter uma visão idealizada do mundo. A sociedade agora vai sair daquele sentimentalismo e passar a ser materialista, passar a ser cientificista, passar a prestar atenção mais, não no sentimento, mas no foco da sociedade enquanto ciência. Tudo vai ser estudado através da ciência. A partir daí, então, desenvolvem-se as correntes filosóficas e científicas. Aquelas ideias que nós tínhamos do liberalismo, do socialismo, do anarquismo, ela vai vir por água abaixo, tá? As correntes filosóficas, nós vamos falar um pouquinho delas. Elas estarão muito presentes no naturalismo. Hoje nós estamos estudando a contextualização histórica. Na próxima aula nós vamos ver só o realismo, para depois vermos só o naturalismo. Tá? São períodos literários que caminham juntos na prosa,
Importante lembrar, depois nós vamos ver a poesia desse período literário, mas a prosa vai retratar muito essas correntes filosóficas e científicas. Nós vamos fazer uma análise da sociedade, nós vamos fazer uma análise do ser humano de acordo com aquela sociedade que ele vive, no caso, a burguesia. Vamos lá, Era das Evoluções. Aqui nós temos, no século XIX, foi prodígio em transformações de toda ordem, políticas, econômicas, sociais, filosóficas e, sobretudo, científicas. Vocês estão vendo que esse assunto da ciência vai tornar-se maçante, né? Essas mudanças determinaram os rumos do século XX e obrigaram a reformulação de várias perspectivas tidas como fundamentais até então. Como eu disse a vocês, são dois períodos que caminham juntos, o naturalismo e o realismo. Só que o realismo, ele surgiu primeiro. Os dois são nomeados do finalzinho do século XIX, começo do século XX, só que o realismo surge em 1857. Enquanto o naturalismo surge 10 anos depois, em 1867. Tá? São períodos literários que caminham juntos, que vão cobrar essas correntes filosóficas, sociais, econômicas, políticas e científicas nesse momento. Só que aqui no Brasil, nós tivemos de foco no realismo Machado de Assis. E Machado de Assis, ele vai trabalhar com a sociedade, com essa burguesia, tá? Então, essa mudança da burguesia, como eu disse, o próprio nome mostra para nós, é a vida como ela é o real, a partir de toda a sociedade, de toda a mudança social que acontece nesse período. Essas mudanças determinaram os rumos do século XX e obrigaram a reformulação de várias perspectivas tidas como fundamentais até então. E Machado de Assis vai ser um ícone nessa mudança, mostrar isso para nós. O capitalismo industrial. Com essas mudanças filosóficas, políticas, econômicas, nós temos agora um foco muito centrado no capitalismo industrial. Nós vamos ter duas vertentes, burguesia versus o proletariado. E essas duas vertentes estarão presentes nos dois períodos literários, realismo versus naturalismo. O realismo vai tratar focado na burguesia, o naturalismo focado no proletariado, nessa nova busca de emprego, nessa nova forma de vida. Nós vamos trabalhar especificamente o proletariado dentro das grandes cidades. Com esse capitalismo industrial, surge então o princípio do lucro empresarial. Aqui vão surgir a mecanização das fábricas, os avanços tecnológicos, o transporte, né, a navegação, o automóvel, as estradas de ferro, evolução também na comunicação, o telégrafo, o rádio, na indústria, como nós já vimos na Revolução Industrial. Essas teorias, essa evolução vai estar também muito presente. Todo aquele heroísmo do romantismo, aquele sentimentalismo, vai por água abaixo agora, porque não faz mais sentido. Diante de tanta mudança social, de tanta ciência, diante de tanta tecnologia, diante de tanta evolução social, não se faz mais presente aquele sentimentalismo, aquela busca pela perfeição, o heroísmo. Nada disso atinge mais os leitores. Surgem então algumas filosofias. O socialismo de Marx vai estar muito presente agora, né? O que é o socialismo de Marx? Ele critica a produção capitalista. Como nós falamos agora de toda essa evolução, ele faz uma crítica a essa produção capitalista. O evolucionismo de Darwin, o ser humano, né, selecionado para viver naquela sociedade, ele precisa ser apto a viver naquela sociedade.
Aqui eu não coloquei, mas nós temos mais o determinismo, que vai ser muito presente, que o ser humano ele é fruto do ambiente em que vive, principalmente relacionado aos aspectos, né? A raça, o momento histórico e o meio ambiente em que ele vive. Agora, eu trouxe alguns trechos de personagens famosos de Madame Bovary. Como que essa sociedade, como que essa ciência, como que essas evoluções filosóficas participaram dentro das obras. Madame Bovary é a primeira obra do realismo, tá? Por um autor chamado Flaubert, que surgiu na França. Então aqui ele já vai ter uma outra vertente, uma outra visão diferente daquilo que nós estudamos agora no romantismo, principalmente com José de Alencar. Um foco que eu já vou adiantar das características predominantes do realismo é a descrição, a minuciosidade de detalhes. Lá no romantismo, nós víamos a exaltação. Aqui vai ser tudo muito minucioso. Alguns autores, alguns críticos até julgam essa minuciosidade, principalmente nessa obra de Madame Bovary, muito cansativa de ficar lendo, porque é muito descritivo. Já que nós não temos a exaltação, nós vamos ter a descrição. E isso nós vamos encontrar também em Machado de Assis. Vou ler um trechinho dessa obra para nós fazermos a análise. Eu tenho uma religião, e mesmo até mais do que todos eles, com suas momices e charlatanices, eu creio em Deus. Creio no ente supremo, num Criador, qualquer que seja, pouco importa, que nos pôs neste mundo para desempenharmos os nossos deveres de cidadãos e de pais de família. Mas o que não preciso é ir a uma igreja, beijar salvas de prata, engordar com a minha algibeira uma súcia de farsantes que vivem muito melhor que nós. Percebam a crítica nesse trecho. Ele crê na igreja, mas ele não precisa ir até ela para que os outros o vejam. Vocês estão percebendo a falsidade da sociedade explícita nesse trecho? Aquele momento em que as pessoas vão à igreja para serem vistos por outros da mesma sociedade e não para rezarem. Aqui, esse personagem, nós vamos falar um pouco dele a seguir, mas aqui Flaubert, ele faz essa crítica à sociedade. Percebam a diferença do romantismo. O romantismo, ele vem trazer uma sociedade perfeita. Tudo é lindo, Deus é perfeito, a vida é perfeita, a igreja é perfeita. Tudo é exaltado no romantismo, enquanto aqui nós vamos trabalhar o outro lado, a crítica à sociedade, a visão que todos têm, mas ninguém fala. Vamos ao outro trecho. Porque o podemos venerar de qualquer maneira, num bosque, num campo, ou mesmo contemplando a abóbada celeste como os antigos. O meu Deus é o Deus de Sócrates, de Franklin, de Voltaire e Berenguer. Eu sou pela profissão de fé do vigário ceboiano e pelos princípios imortais de 1789. A mesma coisa. O personagem aqui critica. Ele faz uma crítica à sociedade que preza o que não é. Ele faz uma crítica àquelas pessoas que querem mostrar para o povo o que a igreja prega, mas realmente não praticam. Então, essa crítica à sociedade vai estar extremamente presente no nosso dia a dia. Aqui eu trouxe um pouquinho sobre Madame Bovary para nós conversarmos sobre essa obra. Esta obra ocupa uma posição central por vários motivos. Um deles é o fato de ter sido considerado uma leitura indecente e corruptora das mocinhas de família. Outro motivo deve-se ao fato de o escritor ter sido processado pela Sexta Corte Correcional do Tribunal de Sena por tratar de um tema tão pecaminoso como o adultério. E aí eu abro um parêntese. O que é o adultério? Adultério é a traição. E naquela época era crime. Então,
Nós sabemos, a gente conhece pouco pela história, quantos adultérios aconteciam. E se vocês relembrarem um pouquinho das obras românticas que estudamos, não acontecia adultério. Os romances eram desejados, os romances eram sofridos, mas eram perfeitos. Mesmo que eles precisavam morrer por amor, aquele sentimento era muito presente, ele era aflorado dentro das obras. E aí Flaubert solta uma obra diferente de tudo que estava fixo naquele momento histórico, falando de adultério, e a mulher que era adúltera. Então a obra foi considerada extremamente corrupta e ele foi sim processado pela Sexta Corte Correlacional do Tribunal de Sena por divulgar uma obra nessa espécie. Ele foi absolvido pelos juízes, mas os críticos puritanos criticaram e prevaleceram com suas críticas. Vamos falar um pouquinho sobre o enredo de Madame Bovary. O enredo de Madame Bovary impressiona pela simplicidade e por tratar com bastante precisão a estupidez humana. Vou parar um pouquinho novamente. Impressiona pela simplicidade. A linguagem agora vai ser puramente objetiva, a riqueza de detalhes, e ele trata da estupidez humana porque ele passa a avaliar a sociedade de sua forma real. Nada mais politicado como no romantismo, nada mais erotizado como no romantismo, nada mais emotivo como foi no romantismo. E aqui ele apresenta então a estupidez humana por não confiar no amor que Bovary então não sentia pelo seu marido e procurava esse prazer em outros homens. Continuando. A história começa descrevendo Charles Bovary, quando entrou na escola e a algazarra que provocou nos alunos por possuir um chapéu ridículo, ser tímido, incompetente e insensível de grande inabilidade. Muitos críticos consideram essa descrição inútil, enfadonha. Pode até ser cansativa, mas inútil não é. O ridículo do chapéu é o símbolo da estupidez de quem o usa. Por que eu chamei atenção para o chapéu? Durante a obra aparecem várias citações, várias descrições sobre vários personagens que também utilizam chapéu. E aí ele vai descrever o ser humano a partir do chapéu em que usa. Ele vai fazer essa análise para mostrar a estupidez de quem usa determinado chapéu. Assim, durante a narrativa aparecerá muitos outros chapéus ridículos. Emma, por sua vez, que é a Madame Bovary, é a mocinha sonhadora, romântica, acreditando que suas leituras medíocres lhe contam sobre a felicidade proporciona pelo amor. O que são essas leituras medíocres? O que ela lia no romantismo, o romance perfeito. Continuando. Esse mundo todo, colorido de ilusões, se desfaz tão logo, se casa para fugir da estreiteza da casa paterna com o já então médico Charles Bovary. Um dia, num baile, no castelo do vizinho aristocrático, Emma Bovary reaviva seus sonhos românticos, a que tão pouco responde o marido. Eu vou deixá-los agora com um breve vídeo. É um tanto caseiro o vídeo, mas é o melhor que eu encontrei para ilustrar para o enredo dessa obra. Só para vocês terem um pouquinho a noção quanta mudança nós vamos ter nas obras literárias agora. Tá? O tanto que vai ser presente a mostra da realidade, a crítica social, a análise humana, a análise do ser humano, a análise dos pensamentos humanos. Nós vamos trabalhar essas vertentes muito peculiares dentro do realismo e dentro do naturalismo. Vocês vão conseguir distinguir desses dois períodos literários muito bem, porque são duas vertentes bem distintas. Só que é importante a gente ter conhecimento dessa primeira obra realista para que a gente tenha noção de quanto foi difícil para aqueles leitores, de quanto foi difícil para Flaubert, quão assustador foi uma obra diante daquela perfeição toda que nós líamos, nós estudávamos dentro do romantismo.
tá? Vamos assistir a um trechinho do vídeo. Charles Bovary é um homem muito pacato. Ele tem uma carreira média, sem ambição, e já passou por um casamento infeliz de conveniência, com uma viúva decrépita. Com a morte da primeira mulher, ele está livre para se casar novamente, e ele encontra uma menina, linda, emocionante, chamada Emma Rouault. Emma, uma jovem camponesa educada em um convento, com a cabeça cheia de fantasias românticas e ideais. Está disposta a fazer qualquer coisa para sair da fazenda de seu pai. Ela e Charles acabam casados depois de curto noivado. O casal dá seus primeiros passos, indo morar em uma pequena cidade chamada Tostes, onde Charles começa a trabalhar, timidamente em seu ofício de médico. Pouco tempo depois, porém, Emma está entediada, cansada de Charles, e incrivelmente deprimida. O casal assiste a um baile dado por um aristocrata local, e Emma fica vislumbrada do estilo de vida opulento, a que ela também anseia. Sua depressão piora após este evento de mudança de vida, e o jovem casal muda-se para Yonville, uma cidade um pouco maior, na tentativa de fazê-la se sentir melhor. Emma, que já está grávida durante o movimento, é um pouco aliviada por sua amizade com outro jovem, Léon Dupuy, um caixeiro no Yonville. Léon vive com a família do Monsieur Elmas, o farmacêutico da cidade. Monsieur Elmas, também rapidamente, faz amizade com o Bovary por suas próprias razões. Depois de Emma ter o bebê, a relação entre ela e Léon cresce ainda mais. Lentamente, os dois percebem que estão apaixonados, mas ambos são muito tímidos para fazer algo sobre isso. Léon afasta-se para Paris para estudar, e Emma, deixada sozinha, cai em depressão novamente. No entanto, sua infelicidade não dura muito tempo, ela logo encontra um outro solteiro bonito, Rudolph Boulanger. Um tipo muito mulherengo, que decide levar Emma como sua amante. Não toma muito tempo e esforços para conquistá-la, pois Emma, rapidamente, sucumbe às tentações do adultério. Emma começa a tomar empréstimos enormes, a partir de um comerciante local, e rapidamente entra em dívida. No entanto, ela não se importa, tudo o que importa para ela é Rudolph. Eles têm uma relação tumultuada por 2 anos, mas, finalmente, chega a um ponto dramático. Rudolph está entediado com o romantismo de Emma, e a abandona, justamente quando eles estão prontos para fugir juntos. Ele escreve uma carta de despedida com suas desculpas, e deixa que seus empregados a entreguem, sem mostrar a cara para Emma. Isso destrói Emma. Ela entra em choque, e sua saúde declina rapidamente. Charles não sabia o que fazer, ele simplesmente prescreve medicamentos inúteis. As finanças da família Bovary pioram ainda mais, e Charles é forçado a tomar empréstimos adicionais. Emma, lentamente começa a se recuperar. Como tratamento, Monsieur Elmas sugere que Charles leve a mocinha até a ópera em Rouen, a cidade mais próxima. Acontece que essa vem ser uma viagem fatídica. No teatro, Charles e Emma encontram o jovem Léon, que terminou a faculdade de Direito, e mudou-se para Rouen. Ele se tornou mais despojado e extrovertido, e não está mais com medo de se envolver com Emma. Eles se atiram em um caso passional. A relação cresce, e Emma, habilidosa, descobre diferentes motivos para visitar a cidade, e ver seu amante. No entanto, depois de um tempo, este caso começa a esfriar. Emma tem problemas com o dinheiro, e se endivida mais, cada vez pior, assim como seu relacionamento com Léon. Um dia, quando ela retorna para Yonville, descobre que deve uma quantia enorme de dinheiro, e não pode pagá-lo. Emma recorre a tudo e a todos, tentando pedir o dinheiro de todos que ela conhece. A resposta, em toda parte, é não. Ela tenta Léon, em vão. Ela ainda procura Rudolph, para pedir-lhe para levá-la embora e pagar sua dívida, mas não tem sorte com ninguém. Desesperada, com medo de dizer a Charles, e completamente frustrada, Emma se envenena com o arsênico roubado da farmácia de Elmas. Ela morre uma morte verdadeiramente lenta e horrível, com seus amigos e família, a olhando com horror. Após a morte de Emma, as coisas pioram ainda mais para Charles e Bertha, a filha do casal. Eles estão totalmente sem dinheiro, e as suas finanças se tornaram ainda pior, pelo fato de que Charles, que ainda está apaixonado por sua esposa morta, apesar de várias provas de adultério se apresentarem, se recusa a vender alguns dos pertences extravagantes de Emma. Ele morre, pobre e solitário, sentado no banco de sua casa, que antes era ponto de encontro de Emma e seu amante. Bertha é enviada para viver com sua avó, que morre também. A moça finalmente acaba morando com uma tia pobre, trabalhando como operária criança, em uma fábrica de algodão.
Ironicamente, o único personagem a conseguir um final feliz é o ofensivo e ambicioso farmacêutico Monsieur Mais. Pessoal, conseguiram ver o processo de mudança, de fusão entre o romantismo e o realismo? Pois é, nós tivemos a morte, né, o final trágico de Emma, que pertence ainda ao romantismo. Só que com essa inovação, ele mudou essa vertente do período literário. Então, Madame Bovary é um divisor de águas, e é nítido, né, nesse enredo que a gente perceba essa mudança. Sai de uma sessão romântica, né, o amor, ela não tem solução mais, então ela se envenena e morre, só que ela vem de uma forma inusitada, provando o adultério. Aqui nós temos um outro trechinho. O romance se chama Madame Bovary. Se levarmos em conta o título, Emma Bovary seria sua heroína. No entanto, a narração começa e termina com o estúpido Charles Bovary, e nela desempenha um papel importante na trama o estúpido Dom Juanismo de Rodolphe, a estúpida paixão de Leon, a estupidez do padre farisaico Bournisien e todo esse pequeno ambiente de província que não deixa uma saída para Emma nem para ninguém. É por isso que Otto Maria, em seu ensaio sobre a obra, comenta com grande ênfase: o verdadeiro personagem desse romance é a estupidez humana. E nós vamos ver em várias obras realistas essa demonstração dos sentimentos, dos pensamentos humanos, a sociedade sendo avaliada, a sociedade sendo apontada, e não apenas o personagem. Nós vamos perceber nessa época mesmo, a época de Freud. Então a psicanálise vai estar muito presente. Nós vamos perceber o estudo do personagem. Agora ele não é a peça central da obra, tá? O enredo vai ser a peça central da obra, os sentimentos, os pensamentos, e nada de exacerbação, nada de exagero, nada de emoção à flor da pele. Agora nós vamos centrar muito mais na sociedade. As questões históricas, as questões filosóficas, as questões políticas, econômicas vão estar muito presentes nas obras, uma vez que o mundo está em ebulição, com tamanha mudança, tamanha tecnologia sendo inserida. Aquelas obras água com açúcar do romantismo, elas vão por terra abaixo, elas não atraem a atenção do público mais. E assim nós vamos encerrar essa primeira parte. Nós vamos agora para uma conferência para nós tirarmos as dúvidas, para eu explicar um pouquinho mais sobre Madame Bovary e essa contextualização histórica. Tá? Obrigada a todos, até a próxima aula.